Porque a forma que o livro ele vai esboçando, ele vai falando, não é amigável. Então, inicialmente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui uma revisão, tá certo? Um feedback aqui. Exatamente em algumas definições do que você viu no curso de cálculo 1. Você precisa saber calcular o limite de uma função. Eu estou falando saber calcular. Se você não saber calcular o limite de uma função, se você não saber expressar a continuidade de uma função, que é quando você viu em cálculo 1, você não vai entender o limite duplo, que nós vamos trabalhar com o limite de duas variáveis. Então, quando nós falamos em limite de uma função f de x, quando esse x ele tende a um valor, isso aqui pode tender a um limite L, ou isso pode ser o próprio f de a, né, quando eu substituir aqui. Então, calcular o limite de uma função é você fazer algumas análises prévias. Por exemplo, eu não vou esboçar, não vou dar para vocês o curso de cálculo 1, porque vocês já viram e já aprenderam lá em limite. O que vocês vão ver aqui é simplesmente uma visualização rápida de algumas propriedades básicas que eu vou precisar. O limite, por exemplo, de uma função, ele só existe quando você analisa os limites laterais. Ora, quando o limite da função f de x, onde x tende a pela direita, é igual ao limite da função quando x tende a pela esquerda, se os limites laterais eles são iguais, é porque o limite da função ele existe. Se os limites laterais, esse é o famoso teorema do limite lateral. Isso é uma das condições para que o limite de uma função ela exista. Logo, algumas propriedades diretas de limite, porque quando nós falamos de limite, basta lembrar que se você pegar, por exemplo, uma mola, lembra lá do laboratório, aquela mola, o dinamômetrozinho. Se você estica uma mola, você concorda que ela vai ter um limite de elasticidade. Ela tem um limite de elasticidade. Quando nós falamos em limite de velocidade, limite da aceleração, você pode utilizar o conceito de limite de uma função em várias áreas. Só que quando você define o limite de uma função em um determinado ponto, você dá a este limite uma nova definição, que é a definição da derivada da função. Então, aquela definição que você tinha de limite, quando você assim quer calcular o limite de uma função no ponto, o limite de uma função f de x mais delta x menos f de x sobre o meu delta x, quando esse delta x ele tende a quem? A zero. Isso aqui, vocês aprenderam que isso aqui nada mais é do que o f' de x, isso é uma derivada, que eu também preciso disso. Só que as derivadas que nós vamos calcular vão ser derivadas parciais, não vão ser mais derivadas diretas. Aqui é derivada de uma única função. Nós vamos trabalhar com derivada de duas funções. Quando nós trabalharmos com f de x, nós vamos passar a trabalhar agora com z, onde z representa uma função de x e y. Nós vamos começar a trabalhar não mais com d dx. Nós vamos trabalhar com del x. É uma nova forma de derivada. Essa é chamada de derivada parcial. Então, algumas propriedades simples de limite, quando você expressa, por exemplo, limite de b
quando x tende a A, isso é igual a B, propriedade básica do limite. Lembrar dessas coisas. Por exemplo, você faz limite de 5 quando x tende a 3. Isso é igual a 5. Olha para a propriedade lá em cima. Agora, como eu vou aprender todas as propriedades dos limites? Eu não preciso fazer isso. Existe uma palavra que eu gosto de lembrar aos meus alunos, que pode vir qualquer propriedade. Quem tem aquele livro aí de cálculo A, abra por favor, lá na parte do limite, para que você observe que existe aí várias propriedades. Por exemplo, você pode lembrar algumas propriedades como limite de f de x mais g de x quando x tende a A representa o limite da soma. Quando nós falamos em limite da soma, você vê lá no calculador tem o mesmo tema, limite e continuidade. Então você já viu, é o mesmo capítulo, só que nós vamos falar de uma forma diferente. As propriedades estão exatamente nessa página aqui, 68. Um monte de propriedade aqui. Então qual é sempre a dica? Aí você começa a tentar querer decorar essas coisas, não adianta decorar. Limite da soma, aí você vai dizer que é a soma dos limites, né? Limite, quando x tende a A, x tende a A. Muito bem. Limite da soma, soma do limite, limite da diferença do limite, papapá. Só que começa então a aparecer limites assim, ou propriedades assim, vou chamar aqui, por exemplo, de quem é o limite da raiz enésima de uma função quando x tende a A? Quem é o limite da exponencial de f de x quando x tende a A? Quem é o limite, por exemplo, quem é o limite da função cosseno de f de x quando x tende a A? E se você abrir o seu livro de cálculo A, lá na página 69, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 propriedades diferentes de limite. Onde a partir de hoje vocês não precisam decorar nenhuma. Basta lembrar de uma única palavra que eu vou dizer. Aqui. O limite sempre procura quem? A função. O limite vai em busca da função. Essa é a palavra mágica. Se você diz que o limite vai em busca da função, onde está a função aqui? Onde está a função? Está ou não está dentro da raiz? Significa dizer que essa propriedade aqui nada mais é do que raiz enésima do limite de f de x quando x tende a A. Onde é que está a função aqui? Onde é que está a função? Na exponencial. O que é que o limite busca? A função. Isso é quem? Exponencial do limite de f de x quando x tende a A. Onde é que está a função? Dentro do argumento do cosseno. Onde é que o limite vai? Ele vai em busca da função. Então isso é quem? Cosseno de quem? Do limite de f de x quando x tende a A. Existe aí mais de 10 propriedades e agora, depois dessa, teste cada uma delas que você jamais vai esquecer propriedade de limite. Não precisa decorar. Basta aprender. Eu posso estar dando aqui várias outras propriedades. Por exemplo, se eu coloco limite de f de x
sobre G de x, quando x tende a A, uma condição de G de x ser realmente diferente de zero, porque eu não posso ter zero no denominador. Onde é que o limite vai? Qual a propriedade aqui que você vai colocar de cara? O limite vai em busca de quem? Da função. Da, mas no caso aqui é? Das funções. Então, como é que fica essa propriedade? O limite de f de x, quando x tende a A, limite de g de x quando x tende a A. Acabou-se o problema. Está aí as propriedades aqui.